Graça e paz, irmãos. Estamos aqui em mais um estudo em autoconfrontação. Continuamos ainda na lição 11, falando sobre qual é o ponto de vista bíblico sobre a ira e a amargura. Já vimos nesta lição, pelo menos nessa sessão da lição, a ira de Deus, a ira de Jesus, a ira que não é pecaminosa. E agora, nessa próxima sessão, nós vamos estudar sobre a ira pecaminosa. Esse é o ponto 4 desta sessão da lição. E vamos começar com uma oração. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Te peço perdão pelos nossos pecados. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe grandemente esse estudo, possa transformar nossas vidas, ó Pai, transformar nossos corações, que cada pessoa que vai assistir este vídeo, Senhor, possa aprender mais de Ti, da tua palavra, da Tua vontade, e que este aprendizado possa produzir em nossos corações uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o ponto aqui é a ira pecaminosa. As Escrituras ensinam que a ira do homem não pode produzir a justiça de Deus. A sua ira, seja em forma de expressão explosiva ou disposição interior, deve ser decididamente abandonada se você tem o desejo de ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Então vamos lá, a primeira frase diz: as Escrituras ensinam que a ira do homem não pode produzir a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. A sua ira, seja em forma de expressão explosiva ou disposição interior, deve ser decididamente abandonada se você tem o desejo de ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Efésios 4:31 diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Também Colossenses 3, versículos 8 e 10. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Versículo 10. E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, essa afirmativa nos diz que nós devemos lembrar que a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus, e precisamos lembrar que é necessário tirar a ira do nosso cotidiano, tirar de nós a raiva, a ira. É um pecado que muitas vezes não é tão levado a sério, porque muitas vezes não é tão julgado pela sociedade como outros considerados mais escandalosos. Mas é sobre a ira que a palavra de Deus diz que não opera a justiça de Deus. Letra B. Explosões de ira são parte das obras da carne e características do estulto. Além de evidenciar a ausência do fruto do Espírito, a pessoa explosiva multiplica as transgressões e não está apta para assumir responsabilidades na liderança da igreja. Vamos lá, a primeira frase. Explosões de ira são parte das obras da carne. Gálatas 5, versículos 19 e 20. Dizem assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções. Explosões de ira são parte das obras da carne e características do estulto. Provérbios 29, versículo 11. Diz assim: o tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Explosões de ira são parte das obras da carne e características do estulto. Além de evidenciar a ausência do fruto do Espírito, a pessoa explosiva multiplica as transgressões. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Também Provérbios 29 e 22 diz assim: o homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Explosões de ira são parte das obras da carne e características do estulto.
Além de evidenciar a ausência do Espírito, a pessoa explosiva multiplica transgressões e não está apta para assumir responsabilidades na liderança da igreja. Tito, capítulo 1, versículo 7, diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Essa letra B ela nos fala algumas características da pessoa iracunda ou irascível e também nos fala sobre, inclusive, a restrição do comportamento irascível no que se refere à liderança da igreja. Ou seja, uma pessoa que tem este comportamento irascível não pode exercer liderança na igreja. Explosões de ira são parte das obras da carne, são características de uma pessoa estulta, ou seja, alguém sem entendimento, além de evidenciar a ausência do fruto do Espírito Santo, multiplica as transgressões e não está apta para assumir a liderança na igreja. Letra C. Com frequência, a ira é um prelúdio para pecados mais graves e está aliada a estes. É devastadora e estará associada tanto a contendas como a estultícia. Então vamos lá. Com frequência, a ira é um prelúdio para pecados mais graves e está aliada a estes. Gênesis 4, versículos 5 a 8 e também capítulo 49, versículo 6. Gênesis 4 diz assim, versículo 5. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Agora capítulo 49, versículo 6. No seu conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, pois no seu furor mataram homens e na sua teima jarretearam touros. 1 Samuel, capítulo 20, versículos 30 a 33. Diz assim: então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da tua mãe? Enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora e traze-mo, pois é digno de morte. Respondeu Jonatas a Saul seu pai: por que há de morrer? Que fez ele? Mas Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que seu pai já tinha decidido matar a Davi. Também Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Mateus 2,16. Diz assim: então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, com frequência a ira é um prelúdio para pecados mais graves e está aliada a estes, e é devastadora. Provérbios 27:4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode parar na presença da inveja? E está associada tanto a contendas como a estultícia. Provérbios 15:18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Também Provérbios 29, versículo 22. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Provérbios 30:33. Como o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contendas. Provérbios 14:29. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado demonstra loucura. Provérbios 29:11. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Agora, Eclesiastes 7:9.
Não te apresses no teu espírito a irar-te, pois a ira abriga-se no seio dos tolos. Então, essa letra C, ela fala tanto do o mal que a ira causa, como também o fato dela estar associada a pecados mais graves, ela está ligada, ela é íntima de pecados mais graves, e além disso, ela é encontrada em corações de pessoas tolas. Pessoas são chamadas de tolas pelo fato de serem iracundas, pelo fato de serem irascíveis. Então é necessário tomar este cuidado, cuidar do próprio coração, e caso a pessoa tenha uma capacidade ou uma possibilidade maior de irar facilmente, ter aí uma disciplina no coração para buscar ser longânimo diante do Senhor e diante dos homens. Letra B. A ira dirigida a outros é condenada pelo nosso Senhor e mostra uma falta de amor bíblico. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colerizar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao sinédrio, mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. E 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8a. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus interesses próprios, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Uma coisa bastante importante da letra D, que vale a pena ser ressaltada, é o detalhamento que o Senhor dá sobre a sua condenação à ira. O quanto ele, de maneira bem enfática, ele reprova toda e qualquer manifestação da ira, inclusive com palavras duras. Aí nós poderíamos talvez incluir aí até os xingamentos, embora alguns estudiosos da palavra possam divergir sobre se esse exemplo que Jesus deu era na sua época um xingamento ou não, mas de qualquer forma nós sabemos que isso é comum hoje em dia e muitas vezes motivado pela ira, por qualquer motivo, e então nós poderíamos sim enquadrar aqui como o xingamento ou o uso de palavras duras em virtude da ira, seja lá por qual motivo. Letra E. A ira demonstra a falta de confiança na soberania de Deus e pode também indicar o fracasso em seguir a Cristo. Salmo 37, versículos do 1 ao 11, mas especialmente os versículos 7 a 9 que nós vamos ler. Salmo 37, do 7 ao 9. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. 1 Pedro, capítulo 2, do 19 ao 24. Pois isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Mas que a glória é essa, se, pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, porém, fazendo bem, sois afligidos, e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Quando eu passo por algum tipo de aflição, algum tipo de dificuldade, quando um crente passa por algum tipo de perseguição, mas ele, mesmo diante dessa situação, ele mantém firme a sua confiança no Senhor, então ele dificilmente vai ficar irado contra as pessoas que estão
provocando aquela situação. E aí essa pessoa consegue viver a longanimidade, porque a sua confiança está no Senhor. Essa pessoa, quando ela mantém uma vida iracunda ou irascível, essa pessoa demonstra também que ela não está conseguindo seguir os passos de Jesus. Ela está com dificuldade de seguir a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, letra F. Uma pessoa fortemente irada está em dificuldade contínua, será má influência para outros e deve ser evitada. Provérbios 19:19. O homem de grande ira tem de sofrer a penalidade. Se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Provérbios 29:22. O homem iracundo levanta a contenda, e o furioso multiplica as transgressões. Agora sobre o fato de que ele deve ser evitado. Provérbios 22, dos versículos 24 a 25. Não faças amizade com o iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Então, queridos, nós vamos parar aqui. Ainda sobre o fato de que a ira é pecaminosa, nós daremos, se for da vontade do Senhor, continuidade na semana que vem. Nós paramos na letra F, vamos continuar também na letra G, que diz que a ira ela é pecaminosa quando você faz determinadas coisas. Ou seja, vamos aprender semana que vem sobre quais são as características que mostram que quando alguém está com ira no coração, essa ira é pecaminosa. Por hoje nós aprendemos que a ira não produz a justiça de Deus, que explosões de ira são características da carne. Nós aprendemos que a ira ela vem acompanhada ou ela é um prelúdio para pecados ainda piores. Ela mostra que a pessoa não confia no Senhor e não está conseguindo seguir a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, como exemplo para a sua vida. Por isso a ira precisa ser evitada. Dentre tantas outras coisas que nós vimos também no dia de hoje. Então, eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, cada um que acompanha, tem acompanhado esse estudo e que, vendo esse vídeo, possa ter a sua vida transformada pelo poder regenerador da palavra, pelo poder transformador do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.